Mas existe uma coisa muito legal aqui que eu vou mostrar, justamente sobre o nome de Deus. O nome de Deus, Yud-Hei, Vav-Hei. É assim. Se a gente for lembrar das escrituras, a gente vai ver que esse nome foi dado a Moisés, quando ele foi receber as tábuas da lei. Esse nome foi dado pela primeira vez para Moisés, né? Então, ele, pela primeira vez foi dito o nome de Deus, Yud-Hei Vav-Hei. E é interessante que Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, e você tem uma coisa interessante que é as características de Deus. Yud representa humildade, né? Então você tem como a letra menor, a gente vê humildade. E aí o rei representa pensamento, palavra e ação. Então Deus cria as coisas primeiro pensando, depois através da palavra, e aí se concretiza com uma ação. Então, na sequência, a gente vê que ele depois criou o homem. O homem é o Vav, é essa letra. E é interessante que o Vav, ele é o homem e ele está preso na terra. Então você vê que o homem preso na terra, né, através das encarnações, né, ainda não consegue virar um Yud, né, uma letra menor. Mas um dia isso pode, né, isso pode mudar. É interessante que Deus, né, ele sempre vai estar junto do homem. E o homem, e como ele fez a imagem e semelhança, né, dele mesmo, então significa que o homem também é capaz de pensar, falar e criar. Então o homem também é um co-criador. Então, por isso Yud-Hei, Vav-Hei. Deus tem o poder de pensar, falar e criar. E o homem também tem o poder de pensar, falar e criar. Só que o homem ainda está preso aqui na matéria, na terra. E interessante, de novo, falando, é que os dois estão juntos. Se por acaso o homem resolve se afastar de Deus, ele não vai conseguir criar nada, ele não vai conseguir fazer nada. O homem não é nada perto de Deus. É longe de Deus, aliás, desculpa. O homem não é nada longe de Deus, ele não consegue fazer nada longe de Deus, ele precisa de Deus. E o engraçado é que Deus também precisa do homem. Ambos precisam um do outro, porque na Torá, se você for ler, a todo momento Deus quer sempre o homem perto dele. Existe uma palavra em hebraico que significa sobre os korbanot, né? Os korbanot são os sacrifícios que eram feitos para Deus, né? Tanto de animais como de plantas, os incensos, tudo aquilo que Deus fala
através de Moisés para ser feito para se aproximar de Deus, né? Para ficar mais próximo. Korbanot significa se aproximar de Deus. Leit Karev, a palavra Korban tem a palavra, tem dessas 3 letras que, opa, tem um resh aqui, que significa Leit Karev, Korban, que significa ficar próximo de Deus. E aí é muito interessante porque, ou seja, a gente vê ao longo de toda a Torá que Deus quer ficar com o ser humano próximo dele o tempo todo. E ele gosta muito quando, por exemplo, o homem se afasta, ele gosta muito quando o homem volta para ele. Óbvio, né? É óbvio, ele quer sempre ter a gente perto dele. E tem uma palavra que é no judaísmo que se fala em hebraico que é tchuvá, né? Então ele gosta muito que a gente volte para ele, fazendo techuvá. E então é isso. Tá? Uma outra coisa interessante é que Deus permite que esse Vav, um dia que somos nós, possamos vir a ser um Yud. Quando a gente ir embora dessa terra e a gente evoluir espiritualmente, a gente vai se tornar um Yud. Vai se tornar, e essa palavra vai se tornar, no hebraico, significa Irie. Ou seja, vai se tornar Irie. E é muito interessante porque aqui é exatamente o que a gente vai ser no futuro. A gente vai ser exatamente como Deus. Não, obviamente, como Deus, assim, 100%, porque Deus é único, né? E Ele é insubstituível, né? Obviamente. Mas a gente pode se tornar, ser mais evoluído. E aí a gente se aproxima muito de Deus, né? Em termos de características, em termos de como se diz a palavra? As características, né? Em termos de. Esqueci agora a palavra. Em termos de. Quando alguém se torna melhor, adquire certas qualidades, né? E é isso que eu estou falando. Então, atributos, lembrei. Então, a gente tem atributos os quais se assemelham a Deus. E é isso que é muito interessante a gente ver que tudo aqui, né? Como Deus deu o nome para Moisés dele, justamente nessa época ele achou que a humanidade estava preparada para entender os segredos por trás do nome dele. E aí usar esse nome, né? Como a Kabbalah mostra, usar esse nome para adquirir Shekhinah, que é intuição divina, né? Então a gente, quando fala esse nome nas rezas judaicas, a gente adquire intuição divina, né? Deus manda para nós, envia para nós, né? Como se descesse sobre nós uma Shekhinah, que é uma intuição divina, a sua presença divina desce sobre nós. E então é isso.